Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Bom dia! Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje, dia 14 de abril, vamos para nosso devocional. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Números 14, 6 e 7. Josué e Calebe foram dois homens com uma fé extraordinária, que não se deixaram levar pelo ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que em suas próprias forças. Isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida, e os dois foram os únicos que não perderam a fé e expressaram uma atitude otimista mesmo em meio a um grande desafio. Vejo que os outros 10, que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. A fé de Josué e Calebe não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam as batalhas e entrariam na terra porque Deus havia prometido. E eles não se importavam com o que os seus olhos viam, mas sim tinham total confiança naquilo que Deus já havia dito. Isso traz um grande ensino para mim. Ser uma pessoa cheia de fé é muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Na minha vida, diversas vezes o cenário ao redor dizia não, mas a voz de Deus dizia sim, e isso era tudo de que eu precisava. Ele sempre foi fiel, jamais me desamparou, e tudo aquilo que me prometeu se cumpriu. Decida a partir de hoje viver pela percepção de Deus e seja impulsionado a grandes vitórias, pois nossos olhos físicos não podem atrapalhar nossa visão espiritual. Reconheça que jamais galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade, e Deus Pai cumprirá cada uma das promessas que fez a você. Ele é bom em todos os momentos. Então, faça como Josué e Calebe. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Palavra-chave de hoje: visão. Leitura bíblica, João 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês,
assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. A história de Josué e Calebe se repetem todos os dias, o tempo todo. Se nós pararmos para pensar na construção de empresas, grandes empreendimentos, se nós pararmos para ler a história de grandes pessoas que fizeram grandes coisas no nosso mundo, a maioria delas, se não todas elas, passaram pela mesma coisa que Josué e Calebe passaram. Elas tiveram uma visão, elas enxergaram além da curva. E eu tenho certeza que essas pessoas foram agraciadas pela bênção de Deus. Tiveram aquela visão, por quê? Porque Deus assim o fez, Deus assim quis. Por exemplo, o cara que criou o Facebook, o cara que criou o YouTube, o cara que criou a Apple, todos esses caras foram iluminados. Viram uma coisa que os outros não viram. Tiveram grandes ideias e quando tiveram, foram chamados de louco. Se nós voltarmos no passado, quando um homem disse que a Terra não era plana, que a Terra não era quadrada, que ela era redonda, foi chamado de louco. Quando disseram que existia gravidade na Terra, por isso que uma maçã caía e tocava no chão, também foi chamado de louco. Ou seja, é assim naturalmente. As pessoas que não têm fé, que não recebem intuição de Deus, elas vão apontar o dedo e dizer:
Você não é um visionário. Você é apenas um louco que está delirando. Mas se você, meu amigo, minha amiga, hoje está tendo essa visão, Deus colocou no seu coração, botou nos seus olhos, na sua visão, lá na frente, você precisa fazer algo hoje para que lá na frente você colha bons frutos, grandes frutos. Então, siga essa intuição, siga essa visão que Deus lhe deu. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.